pessoal! Meu nome é Sara Machado e você está ouvindo o podcast Papo de Laticínios, um podcast que conecta toda a cadeia do leite com muito conteúdo, inovação e, claro, histórias incríveis deste setor que a gente tanto ama. Antes da gente começar o episódio de hoje, eu gostaria de fazer um convite para vocês se inscreverem no nosso canal. É só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscrever no nosso canal e acompanhar nossos lançamentos semanais. Nós também estamos lá no Spotify, então vocês podem seguir nosso canal lá pelo Spotify. E nas redes sociais, nós estamos como @Papo de Laticínios. Nas nossas redes sociais, nós compartilhamos os nossos cortes e nós interagimos com vocês. Antes da gente começar, também gostaria de fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, a Evomilk e a Evoali. A Evomilk é um sistema completo de gestão da cadeia do leite, integrando software e aplicativo para apoiar laticínios em toda operação de campo. Com o Evomilk você tem o app do transportador, o aplicativo do técnico, o aplicativo do gestor e o aplicativo do fornecedor de leite. E claro, os gestores têm uma plataforma completa para acompanhar todo esse fluxo com dashboards inteligentes. Para vocês conhecerem mais sobre a Evomilk, vocês podem buscar lá no Instagram por @Evomilk e nos chamar que nós vamos fazer uma demonstração com vocês. Também gostaria de agradecer a Evoali, que vem transformando a forma como as indústrias de alimentos e especialmente os laticínios gerenciam seus programas de autocontrole. O grande destaque é o Evopac, um aplicativo e um sistema web gerencial que permite digitalizar e automatizar toda a gestão dos packs da sua indústria. Com o Evopac, você planeja, executa e monitora os controles de qualidade com muito mais agilidade e segurança. Ele facilita o trabalho das equipes do dia a dia, organiza as rotinas de verificação, padroniza os processos e ainda simplifica e muito a gestão das auditorias e fiscalizações. Para ter uma visão mais estratégica e em tempo real da sua operação, marque uma demonstração para vocês conhecerem o nosso produto. Só procurar por @Evoali e lá no Instagram e nos chamar que nós vamos agendar com vocês. Nós vamos falar hoje, pessoal, de um assunto delicioso, que é o verdadeiro pecado, né? No meu caso, é sempre um pecado, que é sobre sorvete. E para bater esse papo com a gente, nós estamos recebendo aqui pela segunda vez o Gustavo Soares. Gustavo, seja bem-vindo ao Papo de Laticínio. Oi, Sara. Mais uma vez aí, obrigado pelo convite, né? Super legal poder participar aqui com você. Agora, a gente falar um pouquinho sobre sorvetes, né? Mercado de sorvetes, a relação desse mercado, né, com lácteos, né? Explorar um pouco aí, trocar ideia, né? Sempre muito bacana conversar contigo. E é legal, né, Gustavo? Porque a gente fica aqui falando de papo de laticínios, e o nosso grande assunto é sempre, né, ou leite, ou muito focado em queijos, né? A gente fala muito aqui de queijos, já vieram várias pessoas aqui. E sorvete é uma sobremesa? Eu posso chamá-la de sobremesa? Ah, pode, né? Pode sobremesa, né? Então a gente fala sobre o mercado de sobremesas congeladas, né? Então Aham. podemos falar também, Mas eu falo né? assim, mas deve. Alimento, né? Fica do jeito que fica melhor, né? Mas eu falo assim, acho que isso deve ser a sobremesa ou doce, né? Assim, dos mais desejados e mais consumidos no Brasil, né? Eu imagino que ele deve estar bem aí num top, né? Então, eu falo assim, o quanto que ele é importante dentro do nosso setor, né? Do nosso setor lácteo e o quanto que vai ser legal, né? Bater esse papo aqui e entender, né? O quanto que a gente impacta, né? No mercado de sorvete. Muito Sim, legal. sim, legal. E para a gente começar, eu queria que você falasse para a gente assim, né, sobre o panorama atual do mercado de sorvete no Brasil, desse uma contextualizada para a gente. Não, legal, vamos lá. Bom, eu peguei alguns dados aqui do pessoal da Abra Sorvetes, né, que é a Associação Brasileira aí das Indústrias de Sorvete, e assim, sorvete no Brasil é uma coisa muito peculiar, né, cara? É muito legal assim de ver, porque tem muita gente fabricando sorvete no Brasil, né? Pensar, a Uhum. gente é um país com dimensões continentais e literalmente fabrica esse sorvete do Oiapoque, que é o Chuí, aqui, né? Então, sim, são mais, hoje, né, se a gente, dados aí até, esse daí é um dado da Receita Federal, se a gente for pegar pessoas que têm no KINAI, empresas que têm no KINAI dela, né, seja no principal ou no secundário, fabricação de gelado comestível, assim, são mais de 8 mil empresas, né?
Eu acho que esse número é muito maior, né? Mas o que está Aham. formalizado aqui, né? É o mercado aí, segundo a Abra Sorvete, são mais de hoje, né, em termos de faturamento, são 16,5 bilhões, Uh, assim, né? É um baita do mercado, né? número, né? E aí uma coisa legal, assim, também, quando a gente fala desse universo de clientes, né? 92% desses clientes, né, são micro e pequenas empresas, né? Então, Uhum. assim, é um mercado muito pulverizado, muita gente operando nesse mercado, né? Eu sempre gosto de falar, assim, às vezes quando eu vou dar alguma palestra, algum treinamento, assim, com os nossos distribuidores aqui na LAP, eu sempre falo assim, a gente associa muito a figura da sorveteria àquela sorveteria da praça, né? Uma cidadezinha do interior, né? Não sei se é em Ipanema aí, tem uma sorveteria na praça, tem, né? Tem três. Tem Pois três é, sorveterias na praça. E na praça principal. E em cada praça também tem as suas. exatamente, exatamente. Eu pego na cidade dos meus avós, lá em Guatama, lá na pracinha de Guatama, tem a sorveteria do Lequinha, ela tá lá, já tem zilhões de anos que ela tá, né? Então, assim, você imagina, em Minas, sei lá, acho que em Minas são 800 municípios, né? Então, se a gente for pegar uma aí, então pelo menos 800 sorveterias seriam, né? No mínimo, é. Então, sim, é um mercado hoje, né, muito concentrado em micro e pequenos produtores de sorvete, né? Até porque também o sorvete tem um desafio logístico muito grande, né? Então, é uma cadeia muito complexa, então uma cadeia de congelados e aquilo assim. Uma vez eu também trabalhei num estudo aí com um fundo de private equity que o pessoal a gente colocava, né, assim, quanto mais o sorvete viaja, mais se perde dinheiro, né? Ali dentro, porque Hum, primeiro é a parte logística, então a parte da entrega, né? Muito complexa, muito caro, uma logística muito caro. Você tem um tema comercial ali dentro também, né? Porque imagina se você vai viajar, normalmente a indústria de sorvete cede o freezer para o estabelecimento e aí você tem que fazer a manutenção daquele freezer, você tem que fazer a reposição daquele freezer, né? Então você tem que abastecer o freezer também. Então, assim, cara, é complexo, né? E aí você imaginar que se você vai para o interior aí, né, interior aí do país, assim, a estrutura é mais complexa ainda, né? Às vezes falta energia, né? uhum. As estradas não são tão acessíveis, né? Então assim, é caro, né? Viajar com sorvete é muito caro. Mas aquilo, né? Assim, é um mercado que cresce muito, né? Assim, pegou aqui o teu número aí foi de 23 para 24, o mercado cresceu 22,4%, né? Que Então você tem um isso? crescimento muito robusto, né? A nossa economia não cresceu tudo isso, né? Então É. o mercado é, tem um crescimento robusto nos últimos anos. A gente nota muito assim também, né? Os 2 últimos anos tem a feira, né? Que é a Fispal Sorvetes em São Paulo. Os 2 últimos anos, assim, eu frequento essa feira há muitos e muitos anos, mas eu nunca vi a feira tão cheia como nos 2 últimos anos. Lotada de gente. Então, assim, e aí quando a gente sempre encontrava os clientes, né, os meus clientes aqui na Latê, assim, você viu o pessoal investindo, comprando maquinário, comprando freezer, comprando câmera, sabe, também para poder fazer armazenagem. Então, assim, um setor que, assim, eu particularmente sou muito entusiasta, né, cara? Eu adoro mexer com sorvete, né? Acho bem Aham. legal, né? Eu não sou do mercado, né, propriamente falando, mas eu sou uma grande consumidora, tá? Ah, legal, legal. Eu também sou, viu? E gosto bastante. E É, gosto bastante. eu também gosto bastante. Mas que legal, assim, acho que é muito interessante, né, saber do crescimento do setor e, né, os números são extremamente importantes e é engraçado, né, porque assim, é um setor, uma economia que ela chega em todos os lugares, né, igual você falou, são 800 e não sei quantos municípios em Minas e eu pelo menos que vivo no interior, que ando muito pro interior, não tem nenhuma cidadezinha que eu passe por aqui que não existe uma sorveteria lá, entendeu? É, Tem alguma lá, do Zé, da Sá, do Sebastião, tem uma sorveteriazinha lá, entendeu? Ice Blue, não sei que sabor, exato, exato. Esquimó. Às vezes o pessoal não é muito criativo para os nomes, não, pros nomes, né? Vai, sei lá o que, gelado, né? Sei lá o que,
frio, É, né? Sempre tem umas coisas assim, mas tudo bem, cara, tá? é, mas É válido, né? mas é Mas tem um lance importante. também, sim, Sara, que eu falo, eu também costumo brincar muito, né? Comentar assim, que o sorvete é um lazer barato, né? Porque É assim, verdade. tem muito um tema assim, as sorveterias, né, é hoje um lugar também de acolher, né? Quando eu falo um lugar de acolher, é o seguinte, assim, a gente sabe, vou imaginar assim, você vai num shopping aqui em BH, você vai no Uhum, shopping, aí você vai passear com a sua família no shopping, dar uma volta. Só de estacionamento você deve pagar mais ou menos uns R$ 20, tá? uhum, Para ficar no estacionamento, sei lá, por 3, 4, 5 horas, alguma coisa assim. Aí você vai se alimentar numa praça de alimentação, sei lá, vai numa lanchonete e comer um hambúrguer, toda a família. Sei lá, você vai gastar mais uns R$ 150, vamos colocar aí R$ 100 no mínimo, né? uhum. E aí a criança quer brincar num parquinho, alguma coisa, vai gastar pelo menos mais uns R$ 50. Então pega essa brincadeira e deu 220. De hoje em dia, quando o pai leva um filho numa sorveteria, né, cara, assim, e as sorveterias nos últimos tempos têm investido muito em estrutura, né? Estrutura, bota um brinquedo, bota um Sim. recreador, né? Cria um ambiente mais acolhedor, assim, né, cara, mais moderno, né? Uhum. Sempre investe bastante na estrutura. Pô, o pai tem essa oportunidade de levar a criança, e vai lá, toma um sorvete, um açaí, um picolé e tal, sei lá, gasta R$ 50, É. entendeu? Então, assim, a gente percebe também, não sei se aí no interior, mas, por exemplo, aqui em BH eu percebo muito, assim, que muitas das sorveterias, assim, os caras montam, e também eu viajando, visitando os clientes no Brasil todo, você vê que os caras montam uma estrutura super grande, uma estrutura grande mesmo, assim, então Sim. coloca brinquedo, coloca recreador, né? Colocam decks assim com aqueles ombrelones assim, Uhum. mesas, né, cara, para a pessoa poder sentar ali, dar uma relaxada, curtir um momento, né? Sempre estão bem localizados em locais assim de fluxo mais alto de pessoas, né? E tudo Uhum. mais. Então, assim, um sorvete aí eu entro nesse tema hoje de inflação, né? E inflação geral, não falo só de alimentos, mas assim, onde o brasileiro tem perdido muito poder de compra, né, cara? Esse momento de ir até uma sorveteria torna-se um momento de um lazer acessível, né, cara? Exato. Um lazer que qualquer um pode ir, né, cara, e conseguir ali curtir um momento, dar uma distraída, uma descansada e tudo mais, né? Então, eu acho que o sorvete também entra com um pouco desse componente de hoje em dia, né? É De um muito lazer legal. barato, acessível. E é muito legal. E assim, e mudou muito, né? Porque eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, que a gente ia à sorveteria, a gente ia à sorveteria, comprava um sorvete e geralmente você saía dela, porque eram, às vezes, os estabelecimentos menorzinhos, um freezer ali que você chegava, né? Colocava ou no potinho ou na casquinha e você ia embora. Agora não, agora você vai à sorveteria, você toma um sorvete na sorveteria, né? E aí, às vezes, você experimenta só de um, depois você quer um. Então, assim, virou um ambiente que você vai virou um passeio mesmo. Vamos à sorveteria, né? Não vou só lá comprar um sorvete e vou sair depois, né? Mas é por causa É, disso mesmo, né? Que eles começaram a proporcionar, a criar ambientes extremamente atrativos, confortáveis, né? Bonitos e mudou. acolhedor, né? É É acolhedor. isso, Você tá ali dentro, exato. você consegue, digamos assim, ter múltiplas funções, né? Botar a criança para brincar um pouquinho, sair de casa, estar num ambiente gostoso, entendeu, cara? Então, eu tenho assim, por exemplo, eu tenho um cliente aqui que também é um grande amigo, ele tem uma rede de sorveterias no Distrito Federal em Brasília, que é a Gelatos. Putz, ele montou umas lojas assim sensacionais, entendeu? Investiu em arquitetura, todo um tema do layout da loja, a iluminação, entendeu? Assim, aonde que ficam cada freezer, né? Assim, sempre ter um espaço para a pessoa poder sentar, degustar um sorvete, sabe? Tá Uhum, ali, curtir a escolha do lugar também. Sempre quando eu tô com ele lá dentro, assim, pô, cara, que é legal para a gente poder colocar uma loja, ter um fluxo mais alto de gente, ter um lugar gostoso para a pessoa poder ter uma vista ali também, sabe? Para ela poder parar um pouco, né? Desconectar um pouco mais. Então, assim, é um lazer que tem virado. E tem uma outra coisa também, assim, a experiência do sorvete, né? Porque antigamente, uhum. vamos, sei lá, né? Eu tô novo, né? Eu tô só com 20 e poucos anos, né? Mas assim, Eu os, também, os eu antepassados também. contam para mim assim, que
antigamente, assim, o mercado de sorvete, você tinha muita pouca opção, por exemplo, de sabor. Sim. Então você tinha ali um morango, um chocolate, um creme, uma inovação napolitana, um flocos, né? Uhum. De hoje em dia, você já viu quando você vai no sorveteria o tanto de opção de sabor que você tem, e além das opções de sabor, aquele tanto de topping que você tem Sim. cobertura de morango, leite condensado, tem agora o recheio de cookies, recheio de leitinho, recheio de sei lá o que das quantas, eu brinco, é bala de dentadura, é Assim, confete, cara, tem tanta coisa, então minhoquinhas. assim que você tem uma opção, né, cara, assim, você tem uma experiência ali, cara, super legal, né, assim, são sorvetes, assim, também com diversos tipos de sabores, né, cara, assim, de hoje em dia você tem uma gama maior de sabores ali para poder degustar também, aí de hoje em dia você tem o açaí, que chegou muito forte também nesse mercado, Uhum. né, e aí também são açaí com diferentes mesclas, né, então, assim, você tem um ambiente legal, né, muito diferente do que era no passado. Uhum. Não, pois mudou, né? Nós vivemos, né? Mesmo a gente sendo muito jovem, mas nós vivemos muito, né? Essa transformação do que foi o mercado de sorvete no Brasil. É, Exatamente. sim, só para você saber, para contribuir com o seu negócio, aqui eu e minha família, pelo menos uma vez por semana a gente vai à sorveteria, tá? Faça frio, faça calor, está no inverno, a gente sempre vai. Então eu estou contribuindo para o mercado, tá? Legal, legal. Deixando a minha contribuição aqui. Ô, Gustavo, mas vamos, né, lá trazer um pouquinho, né, pro leite, né? Qual que é a importância do leite, né, e dos derivados na produção de sorvete? Né, vamos falar do Brasil, né? Não sei se você tem números você tem informações de outros lugares também, né? Assim, vamos lá, né? Assim, o leite e a parte láctea é fundamental no sorvete, né? Fundamental, né? O lácteo no sorvete é a principal matéria-prima, né? Basicamente isso, né? Vou pegar digamos assim, se for pegar um tripé assim, de ingredientes, né? O fundamental de ingredientes hoje dentro do sorvete, você tem a parte láctea, a gordura e o açúcar, né? E sendo que a parte Uhum, láctea é o fundamental ali dentro, né? Assim, a parte láctea vai garantir a cremosidade do sorvete, uhum, vai dar todo o suporte ali dentro, sensorial, a experiência sensorial que o cliente vai ter, né? Você tem uma coisa, assim, o lácteo ali contribui muito, né? Muito ali para que o sorvete, a parte da estrutura do sorvete em si, né, cara, a proteína láctea ajuda muito na parte da estrutura, do rendimento, da maquinabilidade, né? Então, assim, o lácteo no sorvete é fundamental, né? Então, uhum, hoje, né, nesse tripé de ingredientes, assim, de macro ingredientes, o lácteo é o fundamental, né? É o mais importante de tudo, né? uhum, Então sim, é, é, a escolha de uma boa matéria-prima láctea, né? Então, de um composto lácteo, de um leite ou da mistura de dois. Eu tenho uma teoria assim que eu brinco muito, né, cara? Assim, eu tô rodando esse mercado de leite já tem mais de 20 anos, né, cara? Desde o uhum, começo da minha carreira. E assim, eu falo muito com o pessoal de P&D, né, quando a gente trabalha com desenvolvimento assim, de produtos para lácteos, né, no nosso caso, que é da Latte Foods, com os compostos lácteos, eu falo assim, ó, é a teoria do sorveteiro. Se você botar 100 sorveteiros numa sala, cada sorveteiro vai ter a sua formulação. E cada uhum, um sorveteiro fala que o produto dele é melhor do que o do outro, entendeu? Então tem essa brincadeira. Então, assim, essa formulação, o que é? Pô, o cara usa só leite fluido. Aí tem gente que usa só composto lácteo. Aí tem gente que usa só leite em pó. Aí tem uhum, gente que usa metade de composto lácteo, metade de leite em pó. Aí tem outro que usa leite fluido, mais composto lácteo. Então, assim, cada um trabalha com uma formulação diferente, né? Então, assim, e uhum, também essa jogada com lácteo, né? Então, tem gente que vai trabalhar só com leite fluido, tem gente que vai trabalhar só com composto, tem gente que vai trabalhar só com leite em pó. Uma das coisas assim, né, de novo, porque voltar um pouquinho, assim, um papo anterior nosso, a gente falou que daqueles 8 mil sorveteiros, 92 são micro pequenos. Então, assim, às vezes esse micro e pequeno é difícil ele ter acesso à matéria-prima fluida, entendeu? Porque o uhum, consumo dele é muito pequeno, ou ele não consegue padronizar, entendeu? Então, assim, a grande maioria hoje, né, das indústrias de sorvete no Brasil trabalham com produto em pó, né? Pela facilidade de compra,
até mesmo muito tempo da armazenagem, né? Porque se aquele sorveteiro ele recebe a matéria-prima fluida, ele tem que rodar com ela rápido, né? Então, sim, a Uhum. grande maioria trabalha com produto em pó. Mas existem pessoas que, às vezes, assim, eu já vi casos já de clientes, o cara tem a fazenda, tira um pouquinho de leite e ele tem uma sorveteria, entendeu? Sim. Então assim, você tem para todos os gostos, né? Mas o lácteo é o coração, né, cara? É o coração do sorvete, né? Aí ele. Ou fluido, que na verdade, na maioria das vezes é um volume menor, mas ou em pó ou composto, né? Um desses três sempre vai estar muito presente, né? Sim, sim, sim. Daí é basicamente isso. Fora do país, é muito comum as pessoas trabalharem já com aquelas caldas prontas, entendeu? Eu já vi Caldas prontas? é, algumas viagens que eu já fiz aí, alguns trabalhos que eu fiz fora do país também, assim, ele já tem uma calda pronta já. Então, ali já tem tudo, né? Então, ali já tem a parte láctea, já tem a gordura, já tem o açúcar. Então, ele só coloca uma polpa, um saborizante, um aroma, um corante e coloca, faz o produto final, né? Uma coisa muito mais prática. Mas aqui no Brasil isso, de novo, não pegou. Por quê? Imagina só, você vai trabalhar com um produto líquido, né, cara? Esse produto tem um percentual X de água ali dentro, vai transportar muita água, aí você já começa já a perder em termos de eficiência logística, né? O produto Uhum. chega muito caro lá na outra ponta. Aí vamos voltar para a teoria dos 100 sorveteiros, né? O cara, o sorvete, assim, a fórmula dele meio que é a identidade do produto dele, entendeu? Pô, aí o cara já tem uma coisa meio cultural assim, pô, se eu tiver essa calda, meu sorvete vai ser igual ao da Sara, vai ser igual eu gosto de trabalhar, né? Eu gosto de um sorvete mais cremoso, eu gosto de um sorvete mais, né, mais simples, mais básico, entendeu? Então, assim, Uhum. meio que isso padroniza, assim, né? A cabeça aqui padroniza. Então, assim, hoje aqui no Brasil, né, dentro da nossa realidade, um pouquinho, né, com o fluido, com o composto ou com leite em pó, né? Então, esse é o que roda o mercado aqui de hoje em dia. Ô, Gustavo, e faz muita diferença se o sorvete ele é industrializado ou se ele é artesanal em relação ao consumo de lácteos? Não, não, assim, vamos falar um pouco assim desse mercado. Né? Dos últimos É, tempos, né, dos últimos anos, a gente tem visto um advento muito grande aqui das gelaterias, né? A gente isso. percebe um crescimento alto aqui da quantidade de gelaterias no país, né? Então assim, principalmente em lugares ou cidades com maior poder aquisitivo, né? Então, e essas gelaterias também estão em locais de maior poder de consumo e tudo mais, né? Porque aí a gelateria já deixa de ser aquele ponto mais acessível, né? Para ser uma coisa de um consumo mais premium, né? Então, esse produto, né, esse gelato, é um produto mais, digamos, mais artesanal, né? Então, feito com mais matérias-primas frescas, né? Mas, consequentemente, também ele tem uma durabilidade menor, tem um shelf life menor, então você tem que ter uma produção mais contínua ali dentro, né? Então você tem que abastecer isso com uma velocidade maior, porque o produto dura menos, né? Então, sim, são produtos feitos com matérias-primas mais nobres, né? Então, assim, hoje em dia, para um sorvete regular, um sorvete de pote, assim, usa-se gordura vegetal, né? Palma. No gelato vai se usar só o creme de leite fresco, entendeu? Então, assim, de novo, aí você cria uma complexidade ali, né, para poder fabricar esse produto com uma frequência maior, né, ter sempre o produto fresco ali dentro, e aí, claro, que você cobra-se muito mais caro por isso também, né, porque são Uhum. matérias-primas mais caras e tudo mais. Então, sim, a gente percebeu isso nos últimos tempos. Né? Então, tem várias marcas que estão aí no país, né, cara, trabalhando com ofertando esses gelatos, né? Tem algumas franquias grandes aí de hoje em dia que estão aí a país afora, né? Mas assim, mas o consumo do sorvete, né? O sorvete da pracinha, que ele ainda disparadamente continua sendo o sorvete é muito mais comum, né, do que o gelato, né? Então, assim, Uhum. dá muita diferença, né? Claro que dá, né? Aí a gente já faz essa associação do gelato com o gelato italiano, né? Então, que realmente, né, hoje na Itália
o sorvete lá é o gelato, e, assim, e é engraçado que aqui no Brasil, né, normalmente essas gelaterias sempre tem um nome, sempre faz uma menção à A Itália, né, Itália, né? algum nome É. italiano Eu e acho que eu tudo ainda mais. não vi nenhuma que não faça. Exatamente, exatamente, né? Então, assim, mas é isso, né, cara? Assim, você tem essa diferença, né? O gelato são produtos mais frescos, durabilidade menor, né? Matérias-primas mais caras e, consequentemente, o produto é mais caro também, né? Se a gente pegar em Uhum. termos mercadológicos, assim, são lugares mais nobres, mais premiums, né, cara? Então, a gente entrou muito com isso, e o sorvete de um consumo mais popular, né? Assim, mais, digamos, de maior escala, né? E aí, consequentemente, também tem um custo, um preço inferior ao do gelato, né? Uhum. Entendi. Mas de qualquer forma, sim, é um mercado que vem crescendo e é um consumidor de lácteos, né? Então, isso nos Ah, sim. interessa muito, né? Sim, 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 Ô, claro, claro. ô, Mas você sabe, só fazer uma adenda aqui, sabe, assim, tem muito uhum, cliente, assim, que às vezes o cara quer fazer um produto mais premium e tal, e aí fica até um toque aí para a turma do lácteo, né? Então, assim, às vezes o cara quer comprar um creme de leite fresco, sabe? Quer fazer uma. Talvez. Bem, tem até uma indústria grande, né? Quer fazer tipo uma linha mais premium, sim. E ele busca um creme de leite fresco, ele busca um leite também com um teor de gordura maior, entendeu? Assim, uma quantidade de sódio maior também, alguma coisa assim. E ele tem muita dificuldade, porque ele não consegue encontrar fornecedores para tal, né? Então, assim, eu acho que para a turma que está aí do LAC, né, do outro lado, está nos escutando, está nos assistindo agora, assim, um mercado para se olhar com atenção, né, cara, com carinho, né, porque existe uma demanda para isso, né, e eu vejo, assim, muitas e muitas e muitas vezes, assim, uhum, muitos clientes, pô, cara, eu queria lançar uma linha premium, eu queria fazer alguma coisa assim, às vezes o cara quer ter uma loja conceito do produto dele, entendeu, quer ter, tipo, um lugar específico para poder fazer um pushing de marca ali, e ele busca e não consegue encontrar, porque não consegue encontrar laticínios que consigam ofertar aquela matéria-prima com ele com regularidade, com o padrão que ele precisa, entendeu? Então, sim, existe esse mercado, sabe? Então, é uma coisa legal, assim, para quem está nos assistindo aí, talvez pensar um pouco nisso, assim, né? Uma forma de abordar esse mercado, digamos, mais B2B, né? Porque uhum. potencial tem, né? Eu falei no começo aqui, hein? São mais de 8 mil clientes, né, cara? São mais de 16,5 bi de reais que está circulando nesse mercado, então tem oportunidade aí dentro. É verdade. Além dessa observação, né, sobre nosso setor de lácteo conseguir atender melhor o setor de sorvete, você tem algum outro ponto que você acha que o nosso setor de lácteo deve se conectar mais com sorvete, né? Tem mais algum ponto que a gente deveria? Talvez em relação a sólidos, não sei, talvez em relação à qualidade de matéria-prima. Você acha que tem mais algum ponto que a gente pode se conectar mais ainda? Eu acho assim, eu acho que a gente falar de sólidos assim para o mercado de sorvete ainda é um passo um pouco para frente assim, mas acho que fala de qualidade, né, assim, de acessibilidade, né? Então assim de criar-se uma conexão entre o sorveteiro e a indústria de laticínios, entendeu? Então assim, porque de novo, vamos lá, são 8 mil clientes. Desses 8 mil, 92% micro e pequenas, né? Então, assim, se a gente for pensar nisso, tem um desafio gigante, né, de conectar esse laticínio Uhum. aqui com esses 92%, né, cara, com esses mais de 7 mil e, sei lá, 500 indústrias no Brasil, né, fora os informais também, né, nessa área. Então, assim, a gente falar, eu nem iria talvez para o tema da qualidade dos sócios, mas assim, eu iria para o tema da conexão, né, como conectar, né, cara, esses laticínios, porque pensa bem, né? Você é um produtor de leite, um laticínio, o que você está preocupado? Essa é a primeira coisa, né? Assim, pouca gente no laticínio também no Brasil pensa no B2B, né? Só fazendo uma reflexão aqui, pulando tão um pouco fora assim, do que a gente está falando, É, assim, mas assim, o cara do laticínio ele pensa o seguinte: é, eu brinco, né? Assim, tem muita gente de laticínio, né? O dono do laticínio, assim, o cara não gosta de ganhar dinheiro, não, né? Ele gosta de processar leite, né? Então fala assim: eu processo 100 mil litros de leite por mês, né? Pô, os caras estão tomando baita no prejuízo, mas tem um orgulho de falar que ele cata 100 mil litros por dia, né? Você já viu isso? Mas assim, sim, já vi.
o cara quando tem um laticínio, pô, ele tá pensando no produtor do lado e processar aquele produto, ele botou o produto na gôndola, né? Pouca gente está pensando assim, opa, peraí, se eu tiver aqui, sei lá, um queijo no padrão X, eu posso fornecer para uma casa de aromas fazer um queijo em pó, um aroma de queijo, né? Se eu tiver tipo um leite no padrão XPTO, eu posso abastecer aqui com fluido todas as sorveterias da minha região, entendeu? Pouca gente pensa nisso, né? Eu estou pensando um pouco alto aqui, tá? Aham. Surgiu esse negócio meio que agora. Então, assim, se a gente for falar disso, eu falaria muito mais em termos de conexão, entendeu? Assim, eu acho que o grande desafio é isso, assim, Uhum. como o cara do laticínio vai enxergar esse mercado, né? E aí, ele enxergando esse mercado, e a gente falando aqui agora de sorveterias, como é que ele se conecta com esse cara, né? O que ele oferece, de que forma que ele oferece, né? Então, acho que esse seria o grande desafio, né? Esse seria o grande desafio aqui. Mas é legal, assim, é legal você chamar atenção para isso, né? Que às vezes o cara tá olhando para o negócio dele, meio desesperado ali, às vezes com margens, né? Com concorrência, com gôndola, com várias coisas. E às vezes é isso aí, às vezes existe, igual você falou, né? O mercado B2B, que é muito interessante, e às vezes ele pode olhar para isso, né? É, eu acho que Pode assim, começar a olhar mais um pouco mais para isso, sabe? porque às vezes assim, o cara que eu vejo que o cliente de sorvete que eu vejo que ele trabalha com fluido, sabe, normalmente aquele cara é o seguinte, você tem uma sobra aqui, eu venho para a sorveteria, entendeu? Ele nunca trata Uhum, isso como um negócio principal dele, né? Nunca uhum. trata isso, né? Então, Não, e sei lá, você. a gente deu uma viajada aqui, pensar igual a gente falou no último episódio, falando de soro para composto, né? Que antigamente o Aham. soro. Por que se o cara não tratar isso com um carinho um pouco melhor, ele consegue descobrir um outro caminho para a produção dele, né? Não sei, né? Eu acho que é uma coisa interessante assim, se pensar. Sim, e o Gustavo comentou aqui sobre composto, né? Nós gravamos um outro episódio que vocês podem procurar lá no YouTube com o título de Composto Lácteo, que tá super interessante. Ele trouxe uma aula pra gente sobre isso, né? A gente falou sobre as legislações e nós estamos aguardando mais atualizações pra gente fazer um outro episódio. Então vocês fiquem atentos que a gente vai atualizar vocês, mas eu recomendo muito vocês irem lá e assistirem esse outro episódio. Outra coisa, Gustavo, que a gente tem no mercado é sazonalidade, né? No Brasil, assim, em grande parte do Brasil, isso realmente faz diferença? Ou igual Ipanema não vai fazer tanta diferença, não, porque aqui não faz frio. Putz, se faz muita diferença, Sara. Olha que loucura. Vamos pensar no Canadá, né? Uhum. Eu passei uma temporada lá estudando. E eu lembro quando eu cheguei na cidade onde é que eu morei lá, primeiro dia lá, tipo, estava -12 graus, uma baita de uma friaca. Creio em Deus Pai. O trem lá era IPTK mesmo, sabe? E aí sorveteria lá, e um dia eu já trabalhava já no mercado de ingredientes, e aí eu tive curiosidade de um dia que estava fazendo muito frio assim também, procurar uma sorveteria perto da casa de família, não, onde é que eu morava e tal, e tinha gente consumindo sorvete. Aí vamos lá. Consumo de sorvete per capita de sorvete do Canadá são 22 litros por habitante. Nossa Senhora. Beleza? É. Aí eu vou pensar o tempo no Canadá e vou fazer uma analogia do Brasil. Putz, vamos pensar, Brasil aí, pega o norte do país que é quente, pega Ipanema que é quente, vamos pegar. O nosso consumo é 9,1 litros. Então, nosso consumo é muito inferior, né? Vem crescendo, tá? Vem crescendo nos últimos anos, mas assim, se comparado com outros países que fazem mais frio, nosso consumo não é nada. E por que disso? Porque tem essa correlação, tem esse ato, né? As pessoas tomam sorvete quando está fazendo calor, né? Então, Uhum. quando faz frio, como a gente está aqui hoje, agosto de 2025, né? Quando faz frio, as pessoas não vão à sorveteria, né? Então, assim, a gente pega nesse período aí de inverno, né, cara, o consumo de sorvete cai muito, né? Então, até que aqui né, aqui na Latte Foods, como fornecedor, né, hoje o mercado de sorvetes é um mercado muito importante para a gente aqui, a gente sente muito isso, né? Então, assim como agora, né, a gente já está na entrada da temporada de verão que a gente fala, né? Então, o que, Uhum. que é agora? Agora os clientes eles começam a comprar matéria-prima para processar essa matéria-prima,
subir os estoques dela, subir os estoques, né, subir as câmaras frias, que a gente fala, para poder ter produtos para rodar a temporada de verão. Então chega assim agora setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, né, cara, são os períodos de pico de venda de sorveteria, né? Então assim, e por quê? Porque são períodos que fazem mais calor, né? Períodos mais secos, né? Então assim, o consumo aumenta bastante. Infelizmente aqui a gente ainda tem muito essa correlação, né? Fez calor, vende sorvete. Fez frio, Uhum. não vende sorvete, né? Então assim, tem muito disso assim, sabe? É muito correlacionado, assim, uma coisa caminha muito com a outra, né? Eu lembro uma empresa que eu trabalhei, assim, a gente, às vezes, para poder fazer planejamento, né, orçamento, a gente comprava aquelas pesquisas, né, aqueles estudos, né, de clima-tempo e tudo mais, para mais ou menos ter uma ideia, assim, pô, qual que era a indicação de tempo para o ano, né, para aquele período que a gente estava estudando, que a gente estava fazendo, para poder ver, ó, Uhum. cara, vai ter venda, não vai ter venda, né? Investe numa linha, não investe na outra linha, né? Então, assim, era esse, esse, essa correlação clima, né? Consumo de sorvete era muito levado a sério e realmente ainda faz muita diferença pra gente, né? Ainda faz muito. Sim, mas você acha que essa diferença, igual você falou de 22 para 9, você acha que isso está relacionado a uma cultura nossa mesmo, de fez free, a gente não vai na sorveteria, ou também está relacionado com a nossa renda? Ah, não, tá relacionado à renda, porque, vamos lá, se a gente fosse pensar, também a pergunta sua é muito boa, porque se a gente fosse levar só o tema clima, a gente não teria o estado de Santa Catarina como o maior estado consumidor de sorvete no país, né? Sério? Exato. Então, assim, se a gente fosse levar Caramba. só o clima, Aham. isso na correlação, talvez a gente não teria isso, né? Uhum. É óbvio que também tem um tema de correlação de renda nisso, né, Sara? A gente Uhum. não pode tirar esse número da análise, né? De novo, assim, eu faço até uma correlação com o episódio que você citou, assim, a gente vive num país de renda muito baixa, né, cara? A renda do brasileiro é baixa. Então, assim, e o sorvete é um baita do supérfluo, né? Muito Uhum. supérfluo. Não vou falar que o sorvete vai estar numa cesta básica, né? Então, Uhum. diferentemente do leite, né, ou do composto lácteo que a gente falou, o sorvete é um supérfluo, né? Mas, ao mesmo tempo, né, como se a gente for pensar no tema dessa renda, né, se eu vou pensar num tema ali dentro de lazer, de diversão, que todo mundo tem que ter o seu, o sorvete seria o mais barato, né, cara? Um dos mais baratos. Né? Porque, de novo, as sorveterias cada dia mais investem no ambiente, no bem-estar, no acolher, né, no conforto, né? Que é isso, da estrutura de uma loja, para poder justamente ter esse momento em família, né, cara? Ter esse momento de degustar, de prazer, né, cara? De diversão. E aí, cara, uma sorveteria ela entra como uma opção acessível, né, para Uhum. esse tipo de coisa, né? Ou então um próprio um pote de sorvete, né? Então, sei lá, você compra um pote de sorvete hoje por 25, 30 reais, 20 reais, né? Depende muito. Então, torna-se uma sobremesa acessível para um almoço de domingo, né, cara? Assim, é uma coisa que você consegue ter, né? Mas é claro que a gente não pode esconder que o fator renda também faz com que a gente tenha um consumo menor de sorvete aqui no país, né? Tem esse tema Uhum. também, com certeza. É bem interessante. E a gente falou bastante, chamou atenção bastante pros laticínios, né? Para essa conexão que a gente está enxergando aqui, que pode existir, a gente pode melhorar. Chamamos atenção também da importância, né, da quantidade de lácteos ali que participa, né, do mercado de sorvetes. Mas e pros sorveteiros, né? Que eu imagino que a gente vai ter vários aqui também nos ouvindo. Quais que são as grandes tendências, né, em sorvetes para o Brasil? Então, assim, hoje aqui no Brasil, assim, quando a gente fala em termos de sorvete, né, nessa área, assim, a gente, o gelato é um movimento que cresce muito, né? E Uhum. aí cresce, mas a gente nicha muito isso, né? Não vou mentir, assim, não dá para, por exemplo, a gente fala um pote de sorvete, né, 2 litros, assim, uma marca popular, um bom produto de 20, sei lá, custa 20, 25 reais.
O cara, quando vai numa gelateria, talvez ele vai consumir uma bola de sorvete por 15. Então, assim, você tem uma diferença Eu acho que até grande, mais, né? acho que até uns 18 até 20 por aí vai, É, dependendo. tô sendo até bonzinho, né? Talvez É, custe mais. Então, sim, tudo bem, são produtos diferentes e tal, mas se a gente for pensar nisso daí, assim, o gelato ele nicha muito, né? Então você fica muito, muito nichado. Tem um tema no sorvete assim que o sorvete ele começa a entrar um pouco no tema da saudabilidade também, né? Pode parecer um contrassenso, claro, porque se a gente pensa num produto que é muito carregado de açúcar e gordura, né? E assim, a gente não linka muito o sorvete com o tema saudável, né, Sara? assim, por exemplo, se a gente vai ver entra na lista dos piores alimentos do mundo, né? Assim, para consumo e tal. E muitos deles têm o sorvete. Agora, é claro que existe um monte de tipo de sorvete, né? Um sorvete com Sim, né, com um volume muito grande de gordura, com um volume muito grande de açúcar, né? Hoje em dia, igual você falou, né? Você já tem, além dos sabores, você tem uma grande opção e a gente tem percebido que também é um setor que tem buscado, igual você falou agora, né? Mais saudabilidade, né? sim. Tem trazido esse tema É, para o consumidor, né? Essa opção, na é, verdade. e quando a gente entra, por exemplo, assim, com a nova legislação que a gente tem, né, que está em vigor há cerca de 3 anos, né, das lupas, né, então das lupas frontais em Uhum. produtos em alto em açúcar adicionado, alto em gordura saturada, uma série de coisas, isso no começo pode não gerar tanto impacto, mas com o passar do tempo, o consumidor ele começa a perceber melhor aquilo ali e começa a selecionar mais também as coisas, né? Então, sim. E o sorvete, assim, fatalmente ele escapa disso, né? Nessa área. Fatalmente ele escapa disso. Então, assim, e a gente também, né, cara, eu brinco muito, assim, que dois efeitos, assim, como eu gosto de ir ao supermercado e vejo, assim, cada dia mais você vê as pessoas lendo rótulo. É Isso é verdade. batata. Cada dia Uhum. mais as pessoas leem rótulos, né? Até para o acesso de informação também, né? Assim, isso é meio pro bem Uhum. e pro mal, mas não vamos discutir isso agora, assim, de rede social, de próprio advento de internet também, uma série de coisas, então as pessoas têm acesso mais fácil às informações. E também essa geração nova que chega, assim, ela tem uma cultura também alimentar maior, né, cara? Então, assim, de saber o que é bom e ruim. Eu vou falar um pouco, meu, na minha época de escola, cantina da escola, lanchonete da escola, vendia refri e coxinha. Era isso que a gente comia no intervalo, né? Salgadinho, né? Era isso que a gente comia, cara. E, assim, churros. Era os Gulão. trem, assim. De hoje em dia, isso é inconcebível, cara. É inconcebível, É, assim. A lanchonete da escola vai vender suco natural, maçã, entendeu? é. Um chips, né? Fazendo propaganda aqui, mas esse um salgadinho vai ser, sei lá, de uma maçã desidratada, sabe, cara, é Aham. muito diferente da nossa realidade. E as crianças também de hoje em dia vêm com uma cultura completamente diferente, né? Então, sim, Uhum. eu falo que talvez não agora, né? Mas eu falo muito isso com meus clientes, assim, cara, a gente tem que começar a fazer essa transição de tentar tornar o sorvete uma opção mais saudável, né? Uhum. Então, hoje, a indústria de ingredientes, por exemplo, aqui a gente acabou de lançar um substituto de gordura, né? Então, o cliente ele vai tirar aquela gordura que ele adiciona lá de palma, né? Que está naquele tripé e pode substituir por esse produto que a gente colocou, com esse ingrediente, que vai substituir a gordura, mantendo as mesmas características, e com isso ele já tira a lupa do álcool em gordura saturada ali dentro dele. Uhum. Pô, a gente já tem um passo ali dentro, né? Tudo bem que é meio difícil você justificar pro sorveteiro, e só mais uma característica, assim, o sorvete é um negócio muito familiar, Sara, é muito legal de ver, assim, porque é muito comum você ver, sei lá, segunda, terceira geração trabalhando na sorveteria, sabe? Ai, que legal. Eu tenho um cliente meu lá em Cuiabá, né, cara, que assim, esse cara tem uma história sensacional, assim, o cara começou do nada, pequenininho, o cara assim, tá com uma baita de uma indústria legal, e você vê o filho dele lá dentro, assim, trabalhando o dia a dia mesmo, entendeu? Então você vê assim, Aham.
o orgulho que o pai tem de passar para o filho, o orgulho que o filho tem de tocar um negócio e as coisas vão caminhando, assim, sabe? É super bacana de você ver isso. Mas essa geração que vai chegando de hoje em dia, ela já começa a se conectar muito com esses conceitos de saudabilidade, né, cara, de um produto mais sustentável, entendeu? Uhum. E assim, por mais que a gente fale que não, né, daí não pega não, vira e mexe, eu escuto isso, né, você não vai pegar. Mas mas vai, Sara, vai, É. entendeu? Vai. Isso é um caminho sem volta. Isso é um caminho sem volta, entendeu? Então, sim, é, pode talvez não se conectar muito ao nosso mercado hoje, né? E principalmente no tema custo, porque ter isso custa mais caro, né? Uhum. Mas fatalmente você vai ter que mudar isso, entendeu? Uhum. Fatalmente vai ter que mudar isso. Então, sim, esse tema da saudabilidade é uma coisa que ela caminha muito no sorvete. Aí, assim, pode ser que façam trocas também, entendeu? Sim, Uhum. deixar o sorvete, por exemplo, eu vou trocar um aroma por uma polpa de fruta, sabe? Sim. Eu vou trocar hoje um pó saborizante que ele usa por polpa também ou por fruta in natura, sabe? Então, sabe, pode se fazer, a gente pode fazer algumas trocas ali dentro. Por exemplo, eu posso trocar um pote que eu uso hoje de plástico por uma embalagem biodegradável, entendeu? Sim. Então, assim, eu posso ter processos ali dentro. O meu processo de fabricação ser um processo mais sustentável, menor uso de água. Uma coisa é muito legal em sorveteria também, uma coisa bacana, assim, muita gente, mas muita gente de sorvete de hoje em dia trabalha com energia solar, mas muito, sabe? Oh, que legal. Muita, mas muita sorveteria. Porque, assim, fabricar o sorvete, né, e armazenar o sorvete demanda um consumo muito alto de energia, né? Então, assim, às vezes, talvez eles nem olhem muito pela prática da sustentabilidade, mais pela prática mais pelo lado, pela ótica da economia de Dele grana mesmo. mesmo, né, Uhum. cara? Mas você tem um impacto disso, né, de dentro. Então, sim, é uma cadeia que está em transformação, que eu acho que num futuro muito próximo a gente vai ter uma mudança um pouco, sabe, um pouco radical, assim, muito para essa geração que está chegando, entendeu? Acho Uhum. que, de novo, né? Não faço. Na nossa época era coxinha com refrigerante. Hoje em dia isso já não é Não prática, cabe né? mais, né? Eu acho que tem algumas cidades que é até proibido fazer isso, né, cara? Não Sim. pode ter, né? Então Uhum. a gente vai ter essa mudança assim breve, né, cara, no mercado Uhum. de sorvetes. Muito em breve, muito em breve. Muito legal, Gustavo, né? Muitas informações importantes. Eu acho que para nós do setor é importante estar atento, né, a isso, né? Se deve ocorrer uma mudança no mercado de sorvete, eu acho que os fornecedores devem estar atentos a isso, né? O que eles precisam de mudar. Então, assim, muito importante. Acho que é muito legal, né? Todo mundo está acompanhando a tendência. Eu acho que o número que você trouxe aqui, de bilhões, né? Ele deve nos chamar a atenção, né? Igual você falou. Tem várias oportunidades no mercado B2B. O que a gente pode fazer? Eu acho que acompanhar a tendência do mercado de sorvete é muito importante para o nosso setor. Então, fica Né? aí as nossas É, observações, né? assim, né, nessa área, voltando de novo pro laticínio, né, assim, cara, vamos imaginar, né, assim, o laticínio tem, cara, eu acho o maior desafio do laticínio de hoje em dia, assim, como é que a pessoa que tem um laticínio de hoje em dia, né, como é que ela consegue se conectar com esse mundão novo que tem aí, né, Sara, assim, Sim, eu vejo, assim, o cara do laticínio, pô, ele quer fabricar a manteiga dele, quer fabricar o queijo dele, quer fabricar, às vezes quer envasar o leite dele, né, caramba, como assim? Mas não tá só mais nisso nessa área. Tem muita aham, frente aberta, né? O mercado de laticínio, assim, cara, eu acho que talvez assim, em alimentos é o mercado que mais abriu frente nos últimos anos. é, Assim, a guerra, a guerra de hoje em dia que para se conseguir soro, se desperdiçar proteína, tudo hoje em dia é proteína, né? Inclusive sorvete, né? Tem muita gente pô, botando fonte láctea, né, cara, de proteína no sorvete aí dentro, né, cara, aham, muito comum de se ver hoje em dia. Aí você pensa, proteína do leite, né, cara, os outros produtos que a gente tem ali dentro de leite também, né, de hoje em dia.
que a gente está falando de iogurte, né, cara? A categoria de iogurte, o tanto que cresceu, né? Sim. O, é o cara do laticínio olhar para esse B2B. Gente, tem muita indústria que está buscando, precisa de lácteo, né? Você já Uhum. imaginou assim, assim, sabe, assim, se tem um laticínio que tem mais a ótica para o B2B do que uma ótica, por exemplo, para o varejo, né? Porque a maioria pensa no varejo, né? Nessa área, não pensa no Uhum. B2B. Não, Tem sim, ideia, sim, talvez, sim. que possa fazer isso, né? Sim, sim, é verdade. Então, assim, ó, eu acho que a turma do laticínios, né? E aí fazendo esse link com o sorvete, pensa nisso, né? Você tem um mercado grande ali do lado, né? Mas muito pouco conectado, né, cara? Tem muito pouco link, assim, né? Então, hoje o link desse ingrediente está comigo aqui, né? Por exemplo, com a indústria de ingrediente. Né? Então, sou eu, são as outras indústrias que tem no mercado aí dentro também, mas você tem muita pouca conexão, né, cara, entre o laticínio e as indústrias de alimentos, né? Muita pouca. Eu particularmente acho isso, né? Muito legal. Assim, é meio assustador, né? Porque a gente vê o mercado, às vezes, reclamando muito do mercado, né? Assim, Não, olha, né? O cara, assim, mercado tá ruim, o eu preço de assisto queijo tá ruim. assim, vejo muito aí dos episódios que você fala. Eu vi recentemente o Thiago falando de inovação no Uhum. mercado de laticínios e tal. Pô, legal, e assim, cara, laticínio teve muito lançamento, né? É um negócio de louco, Teve, assim, sim. a gente olhar para a indústria de alimentos toda, eu acho que eu não tenho esse dado, tô chutando aqui, mas assim, eu acho que o Blacks talvez seja o que mais teve inovação e lançamento nos últimos anos. Mas assim, ninguém fala. Ninguém fala, É né? verdade, é É, verdade. E é engraçado assim, porque poucas as vezes aqui no Papo de Laticínios a gente falou desse mercado B2B, entendeu? Poucas as vezes assim a gente falou, citou isso daqui. E talvez a gente tenha que fazer um episódio falando só das oportunidades B2B, né, pro mercado pois é, não. de laticínios, Manda um entendeu? episódio aí. É verdade. Não, Mas assim, porque ele, o B2B, né, ele não vai ser só para os grandes, de grandes para grandes, não, né? É de pequeno para pequeno, de médio para pequeno, entendeu? Assim, e vice-versa. E tem um monte de oportunidade por aí, quando a gente pensa nas sorveterias, quando a gente pensa nas padarias, quando a gente pensa nas fábricas de alimento, igual de pão de queijo, de doces de forma bem geral, lembrado, bem né? Quando a gente lembrado, pensa nas bem lembrado. pizzarias e tal. Então, assim, tem de molhos, né? Então Sim, sim, tem um sim. mercado gigante, né? Como aqui agora a gente tem o produto que é o programa de autocontrole digital e a gente atende toda a indústria de alimento, é engraçado assim, que a gente mesmo esquece, assim, mesmo eu falando de leite todos os dias, né? Você esquece de todos os outros mercados que tem e que a gente pode se conectar, entendeu? Então é muito importante. Então, assim, e pensando que a gente é um mercado de proteína, né, de proteína extremamente valiosa que todo mundo quer, proteína barata, né? Eu digo por ser fácil, por ser acessível, é extremamente nutritivo, acessível e assim, o que a gente tem que fazer é se conectar, porque o que as pessoas estão buscando é produtos com mais saudáveis, com rótulos mais limpos, né? Então, o que eu preciso de ter? Eu preciso de ter um leite em pó bom, eu preciso de ter um leite bom, eu preciso de ter um creme bom, né? Então, assim, a gente tem muitas oportunidades mesmo, porque o mercado de produtos saudáveis, ele não vai ser substituído por produtos extremamente industrializados, né? Ele vai ser substituído, assim, ele vai cada vez mais ter produtos de né, o mais natural possível, né? E nós somos esse mercado, né? O leite é esse mercado, né? Exato. Assim, e aquilo, né? A gente precisa de acompanhar essas tendências. Eu falo, é óbvio que não é uma coisa tão simples, né? Assim, você tornar um produto mais saudável Sim. é um desafio gigante, Uhum. porque vou pensar no sorvete. Você tem que manter o produto saudável, mas ao mesmo tempo você não pode perder as características, né? É, Que é a sabor, né? indulgência, que é o sabor, que é a cor, que é a textura, que é a Uhum. cremosidade, que é o rendimento Cremosidade. do cara lá do outro lado. Então, assim, isso é um desafio gigante. E aí tem um segundo desafio, sabe? É você chegar perto do cara e falar assim, ó, seguinte, vou usar o caso aqui do substituto de gordura, moço. Você vai usar a gordura que você sempre usou a vida inteira, então você vai substituir por esse produto aqui, você vai continuar tendo as mesmas características. Cara, duvido de vocês, não, nunca, para. Fala, não Não é vai. possível.
Não, de cada 10 que eu chego para a gente fazer as apresentações de produto, 37 duvidam que a gente vai conseguir entregar. Eu falo assim, dá um votinho de confiança pro amigo aqui, vamos testar, vamos ver. Pô, cara, legal, bacana, entendeu? Então, vamos fazer isso, né? Assim, é claro que a gente tem que fazer essa construção da venda, falando, né, cara? Falando um pouco Uhum. desse momento de transição que a gente está, né? De novo, sorvete não é vilão, tá, gente? Pelo amor de Deus, assim, Não, não a, é. a pegada do conceito é isso. O conceito o sorvete é indulgência, é encontro, sabe? É acolher, né? É prazer, Sorvete né? é prazer ali, né, cara? Assim, pô, é um conceito de produto diferente. Ninguém fala assim, pô, o cara, sei lá, o Ramon Dino que está na preparação para o Mister Olímpia, no processo de preparação, vou tomar um pote de sorvete hoje aqui. Não, cara, não é isso. A gente está falando ali daquele momento de prazer mesmo, de indulgência, né? Uhum. Mas, dentro desse conceito, a gente precisa começar a transitar para o tema da saudabilidade, né? Tentar casar essas coisas. Por quê? A geração que chega, ela chega com uma outra cabeça, cara. Uhum. Muito diferente. Mas é muito diferente mesmo, assim, sabe? Me assusta um É. pouco, né? Eu acho que é igual você falou, né? A gente não tá falando de nenhum vilão aqui, né? Não, não. E se a gente for começar a pegar, né, todas as tendências, todo o comportamento que a gente vem vendo surgindo, né? Assim, que está surgindo nos últimos tempos, né? A nossa geração, eu e você, a gente fica meio assustado, né? Porque nós somos, igual você falou, nós somos da geração da coxinha frita com guaraná. E por enquanto estamos aí, né? Não sei até que dia. Ainda não sei o impacto disso. Ainda não sei o impacto disso nas nossas vidas, né? Mas eu falo assim, mas quando a gente olha para as tendências, elas realmente nos assustam, mas eu acho que, ao mesmo tempo, nós também vivemos muita coisa e que às vezes a gente não prestou atenção. Às vezes, se a gente fosse adulto, né? Ou às vezes, se a gente for conversar com os nossos pais, eles vão falar assim: caramba, né? Tipo, é meio assustador tudo que aconteceu nos últimos 20 anos, né? Mas é isso, né? Acho que a gente não tá chamando aqui ninguém de vilão, que a gente tá falando sobre tendências do comportamento. O que tá acontecendo com o comportamento do consumidor? O que as novas gerações, né, estão buscando? Quando a gente entra no TikTok, né? O que é tendência lá no TikTok em relação à saudabilidade, em relação à nutrição, em relação a estilo de vida, né? Eu acho que é muito isso que a gente tem que acompanhar, né? Se é o que a gente concorda, se é o que a gente não concorda, isso aí é outro assunto. O que a gente está falando aqui é de vender, né, Gustavo? Ah, sim, sim, claro, claro, Né? com certeza absoluta, Então, com certeza absoluta. então, A gente aqui na indústria de alimentos também, a gente tem essa obrigação de adequar ao que tá vindo, entendeu, cara? Assim, sim. ao que tá vindo aí, mas assim, Agora não, igual você esse é o falou, desafio. E isso fomenta a indústria, né? Isso fomenta a é, indústria, né? Porque, agora, igual você falou, não acreditar, né? Ah, eu não acredito que vai mudar. Ah, eu não acredito nesse produto novo, entendeu? Eu acho que isso é um negócio muito sério. Eu só queria lembrar de uma coisa, que, por exemplo, os iogurtes, né? A gente tá falando aqui de sorvete, mas eu queria chamar a atenção dos iogurtes. Os iogurtes nos últimos tempos, quando a gente fala de inovação e tal, quando, né, você citou aí, quando a gente conversou lá com o Thiago, mas olha só o que aconteceu com os iogurtes, né? Assim, né? Virou praticamente uma sobremesa. Quando você pega esses potinhos aí, né, que não são que não tem, você compra ele de 3, 4 reais, 5 reais, mas é quantas gramas? Sei lá, porque nunca lembro disso, mas são pouquíssimas gramas, né? Extremamente saboroso, virou uma sobremesa, né? Não virou só um componente nutricional da sua dieta ali, né? Você toma aquilo com muito na prazer, né? nossa Muito época, gostoso. na nossa época, falar de inovação em iogurte era lançar iogurte sabor ameixa. Não era isso? Exatamente. Era isso, cara. Pô, vou Exatamente. lançar uma coisa muito inovadora, assim. Eu lembro no passado, assim, eu Pêssego. comecei minha carreira em vendas, assim, atendendo laticínios. Pô, cara, quero lançar uma coisa nova e tal. Só pô, vamos pensar, pô, queria fazer um iogurte de ameixa, assim, cara, não, ameixa, né? Pô, Pra vou criança não pensar vai uma dar, né? coisa, né, cara, assim, eu tenho um caso muito engraçado, assim, porque você lembra quando tinha aquelas bolinhas, né, que misturavam no iogurte, assim, né, que Sim. fez assim,
E aí, na época, eu trabalhava na indústria de ingredientes e o cliente lá do outro lado queria lançar aquilo, e isso já nos Estados Unidos já era uma coisa meio consolidada. A gente meio que trouxe esse conceito para cá e foi um boom, né, cara? Foi um boom. Aquele Aham. negócio vendeu igual água, né, cara? Assim, foi uma baita de uma referência, né, cara, no mercado. Assim, na época eu estava envolvido naquele projeto, né? E isso daí foi um boom, né? Pô, mas você vê, né, cara, o que que era? Se misturar uma coisa na outra, aquilo que era inovação. Você chega na gôndola hoje é uma loucura, né? Você não sabe nem o que Sim. compra, né? De tanta opção que você tem. Uhum, exatamente. É muito legal, né? Muito legal. Muito Igual legal. você falou, eu acho que o mercado de laticínios eu também não sei os números, eu acho que é importante até depois dar uma estudada sobre isso, mas foi um dos mercados mais inovadores, né? Assim, que mais teve lançamentos, deve ter sido. Aí a gente vai para as proteínas, para as bebidas high protein, para né? Aí você tem assim, é muita novidade que aconteceu, muita É, novidade. A é. nossa época, Gustavo, a gente pegar de 20 anos pra cá, um pouco mais, é que a gente tem 22 anos, talvez um pouquinho mais. Mas tô falando assim, a gente viu muita coisa. Quando a gente ia no supermercado que a Muita. gente era criança, o que que tinha, gente? Né? Igual eu falei, a gente ia na sorveteria, tinha um freezer com a tampinha, morango, chocolate e creme, né? Era isso. Creme, flocos. E O flocos. trem era fazer flocos, né, cara? E aí era absorver de flocos e aí começava, né? Então, tipo assim, e isso era inovação, né? É É. inovação de inovação. Então, de hoje em dia, cara, assim, você chega em sorveteria também é outra coisa, né? Você fica até meio caçando, assim, né? É óbvio que de hoje em dia o lançamento é pistache, né? Todo mundo só fala de pistache, pistache, né? É pistache, sei lá o quê, é o outro. Agora o negócio é chocolate Dubai, né, cara? Puxa, Ah, tudo não bem, sei. Eu faz não vi esse parte, ainda não. faz parte do jogo. Eu acho que tem que ter esse, Uhum. esse lance, mas assim, mas tem sabor até não pode mais, né, cara? É. Combinações, né, cara? Assim, recheios, inclusões, né, cara? Sim, sim, sim. Ah, é muito legal, assim, né? Você fazer parte desse movimento, né? Então, eu Outra acho isso. coisa que a gente viu também, né? Eu vi bastante, foi essas collab, né? Dos doces de leite no sorvete, né? Eu vi bastante, vi Roca, vi Viçosa. Teve bastante É, isso também, que eu achei muito interessante, sabe? Eu achei muito interessante mesmo. Falei, caramba, né? Que bom que o pessoal tá é. juntando e fazendo lançamentos juntos. Eu sou muito fã desse lance, né, de trabalho de marca, né, cara? Eu também sou. Eu fiz uma especialização em cima disso, né, cara? Assim, eu sou muito fã disso. E quando você tem hoje são os collabs, né? Então você tem um doce de leite XPTO aí, num sorvete outro, e o cara vai lá só feito com doce de leite e tal, entendeu? Uhum. Ou sei lá, o cara tem um leite A2A2, eu falo, pô, esse aqui o meu produto é feito com A2A2 do cara Y, entendeu? Assim, é, essas até mesmo no próprio laticínio também, né? Na própria categoria de lácteos também, né? Veio bebida de alta proteína, esse daqui sabor doce de leite XPTO, entendeu, cara? Uhum. Então, assim, é uma coisa legal, né? Você tem essas coisas, né? De hoje em dia e você vê muito, né? No sorvete você vê bastante, assim, né, o cara usando a marca de bala, né? O sabor aqui da marca de bala tal, entendeu? Então, assim, o outro é feito com sei lá o que das plantas, né? Essas associações também, assim, no açaí, né, cara? Associação do açaí com o esporte, né? Ah, o açaí do lutador A, do seu fulano B, Uhum. entendeu? É bacana, né? Assim, ainda tem essa, né? Fora de todos os sabores que foram feitos, esses collabs também, né, cara? Muito legal. Cara, isso é uma coisa bacana também. Bacana. Só para não deixar de promover, né, a minha cidade, aqui a gente tem a festa do maior queijo do mundo, né? Você deve saber disso, Uhum. né, Gustavo? O maior Ah, queijo eu do vi esses mundo. dias, você comentando, Isso. né? Maior doce, maior queijo e maior doce de leite do mundo. Maior queijo Minas, né, padrão, e maior doce de leite do mundo. Então, e aí tem um colega nosso, conhecido nosso, que tem uma gelateria e ele fez um gelado, né, de,
Chamou Festa do Queijo, que eu achei muito legal, né? Que ele fez a combinação lá de queijo com doce de leite. E foi um sucesso aí, né? Durante a festa. Então, assim, é muito legal isso, né? De aproveitar as oportunidades, entendeu? Assim, é muito. É, Se tiver criatividade, não falta oportunidade, né, Gustavo? de jeito nenhum, de jeito nenhum, Eu de achei jeito nenhum, fantástico assim. quando eu vi a ideia dele, sabe? É tudo assim, e eu vejo assim, sabe, na sorveteria de hoje em dia, o mindset, a galera mudando muito essa cabeça, sabe? Muito preocupado com qualidade de produto. E o lance do, fazer só um link assim, esse advento do gelato também, dele ter Uhum, chegado ao Brasil com tanta força, né? Mas, de novo, é uma coisa mais nichada. uhum. Mas você sabe que isso também puxou a qualidade dos sorvetes também? Sabe? O Eu pessoal imagino. procurando assim, usar uma matéria-prima láctea de mais qualidade, por exemplo, os nossos compostos lácteos, os clientes Uhum. buscam, pô, cara, não, eu queria trocar aquele composto por um composto com mais proteína, para poder, sabe, dar um toque sensorial diferente no meu produto, sabe? Assim, os caras, tem muita gente fazendo. Antigamente, assim, um tempo atrás era só downgrade, né, cara? Só pioria de tudo. Pá. Mas de hoje em dia, sabe, que os caras. É até uma coisa que eu tô lembrando aqui, assim. O sorveteiro ele buscando trabalhar com matérias-primas de melhor qualidade, né? Mais premium, assim, para poder dar um toque final no produto dele, sabe? É uma coisa Ai, que, que que tem legal. acontecido bastante, assim, né? Bastante, bastante. Muito legal, Gustavo. Sobre, né, o nosso assunto, né, da cadeia láctea aí e o sorvete, tem mais algum ponto que de repente eu esqueci de falar aqui com você, que a gente esqueceu de comentar, que Não, você acha vamos só importante? reforçar para a turma do lácteo aí, né, cara? Para a turma do laticínio. Pensa melhor nesse mercado B2B, né? Uhum. Você tem uma oportunidade bem bacana aí do lado, né? Assim, pode ser que eu esteja muito errado, né? Mas assim, eu vejo muito pouca gente do lácteo, do laticínio, pensar nesse mercado, entendeu? Sim, pensa nisso assim, sobrou, faça, Vende. entendeu? Uhum. Mas não pensa nisso como um negócio, uma coisa estruturada, entendeu? Com começo, meio e fim. Muita pouca gente assim, assim, você não vê isso, não é uma coisa comum de se ver. Então, um laticínio, pô, não, cara, tô focado aqui, fornecer para a indústria, vender para a indústria, sei lá, para um próprio cara que fabrica composto lácteo, entendeu? Tô focado Uhum. em vender isso daqui, meu queijo como ingrediente de um produto XPTO, sabe? Essa pegada mais B2B, assim. Ou então, dentro do negócio dele, ter um negócio estruturado, focado para isso, né, cara? Muito pouco a gente pensa, né? Isso daí, assim. E aí, assim, acho que eu vou te pedir ajuda pra, quem sabe a gente faz um episódio aqui presencial, né? Traz você, traz alguém de repente da indústria de alimentos também, pra gente falar de mercado B2B. Entendeu? Seria Eu uma coisa acho que é uma bacana. boa. Acho que Eu tem acho que é uma assunto aí pra boa. gente discutir também, né? Pra gente poder abordar, né? Tem, tem Tem sim. sim. Tem sim, tem grandes oportunidades aí, tem muito assunto pra gente explorar. Gustavo, Legal. muito obrigada mais uma vez. Eu achei que eu ia fazer aqui com 1 hora e já tem 1 hora e meia aqui que eu tô falando na sua cabeça sem parar. Ou não, né? Eu tô falando, né, cara? Não, Se chamar vendedor para fazer podcast, o vendedor fala muito, sabe? Mas tudo bem. Eu que queria te isso, agradecer foi. de novo o convite aí, mais uma vez. Sempre um prazer aí conversar com você, falar um pouco, né, cara, do mercado de lácteos em geral, né? E Uhum. sempre muito bacana aí, né? Bom demais. Pode me convidar mais vezes que eu irei participar, sim, com certeza. Tá joia, vou convidar sim. E aí, pra quem quiser achar você nas redes sociais, a empresa, onde que o pessoal, como é que o pessoal procura? Assim, a empresa, né, porque da Latte Foods, o Instagram nosso é o arroba solatefoods, né? Nosso site também, latefoods.com.br, tá lá. Eu no LinkedIn, Gustavo Soares, né? Latte Foods, vocês me encontram lá, né? E quiser trocar uma ideia, fazer alguma coisa, mandar uma mensagem que a gente conversa. Né? Acho muito legal aproveitar a oportunidade com o Gustavo, pessoal, porque o Gustavo tá no mercado tem muito tempo, né, já viveu várias experiências, conversa com todo mundo, né? Então, às vezes, enxerga várias oportunidades. Então, às vezes, para quem tá querendo aí, né, fazer o lançamento, achar um novo mercado, achar um novo nicho, é uma oportunidade muito boa de conversar com ele.
Combinado? Estou aqui, ao dispor. Obrigado. Obrigada. Pessoal, para vocês não perderem nenhum episódio do Papo de Laticínios, vocês vão se inscrever agora no nosso canal. É só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube ou lá no Spotify e acompanhar nossos lançamentos semanais. Siga também nossas redes sociais, @Papo de Laticínios. Um beijo para vocês e até a próxima semana.